O que são os ajustes de lances e como você pode usar eles para ter mais resultados no Google AdWords? Olá, eu me chamo Adriano Genini, sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações do Google em Google AdWords e existe uma grande otimização, um hack, vamos dizer assim, no AdWords, chamado ajustes de lance. E você pode usar ele para ter mais resultados no Google AdWords. Primeiro vamos entender o que é isso. Por que eu faria um ajuste de lance? Para você entender meio que de cara, existem situações boas e ruins. Então imagine o seguinte, o seu site ele é horrível para mobile. Demora demais para carregar, a taxa de rejeição é altíssima, as pessoas saem dele fácil. Então você acha que seria relevante toda vez que você estiver ali numa pesquisa mobile, você meio que sair do leilão? Porque tipo, se o cara entrar no seu site, ele vai sair, então você está gastando o dinheiro do AdWords à toa quando o usuário é mobile. Isso não só faz sentido, como se a sua experiência mobile for tão ruim, você pode não anunciar para mobile. Só que o contrário também pode acontecer. Por exemplo, o seu site é super otimizado para mobile, e aí você tem uma conversão maior, inclusive, de usuário mobile. Então, opa, faz sentido, toda vez que o usuário fizer uma busca, eu falar para o leilão, ó, pode dar um ajuste de lance de 30%, porque eu quero ganhar, porque eu sei que eu tenho uma chance maior de conversão. Eu dei um exemplo só, mas pode ser, por exemplo, por uma cidade, eu tenho uma campanha a nível nacional, mas eu sei que São Paulo compra mais. Então, usuários que fizerem aquela mesma pesquisa da cidade de São Paulo, aumentem até 30%, porque eu quero ganhar. Faz sentido ganhar, não no Brasil inteiro, mas naquela cidade. Aos sábados, por exemplo, a sua conversão é péssima, mas você ainda tem conversão, então você pode dar um ajuste de lance, por exemplo, para tirar um pouco dos dias que você não tem conversão. Ou seja, você sabe aquele momento que você fala, cara, nesse momento eu tenho mais chances de conversão e nesse momento, ou com essa informação, eu poderia dar um lance maior? É para isso que servem os ajustes de lance, para aumentar quando você sente que tem mais chances de conversão e para diminuir ou até zerar quando você sente que não tem chances de conversão. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para você no Google AdWords como você faz ajustes de lance. Então vem comigo, vamos para o computador, que eu vou mostrar agora passo a passo no AdWords como fazer isso. Legal, então agora a gente já está no AdWords e eu vou separar essa parte prática em 3 pontos. Primeiro é mostrar onde você encontra o ajuste de lance aqui no AdWords. Segundo é explicar para você quais opções de ajuste de lance você tem de acordo com o tipo de campanha, que quando você muda o tipo de campanha, você pode ter mais ou menos opções de ajuste de lance, inclusive comentar as regras de quantos % para mais ou para menos para cada tipo de campanha você pode ajustar. E reforçar, já que eu só dei 2 exemplos lá no começo da filmagem, ou seja, quando faz sentido você ajustar para mais ou ajustar para menos. Então, primeira coisa, vamos entender onde isso fica aqui no AdWords. Quando a gente vem aqui na página inicial, por exemplo, onde nós temos todas as campanhas, eu vou escolher uma campanha qualquer, por exemplo, eu vou começar filtrando por campanhas da rede de pesquisa, e só reforçando o que eu acabei de falar, se você escolhe campanha da rede de pesquisa, você tem uma quantidade de opções de ajuste de lance. Se é campanha da rede de pesquisa com exibição em display, você tem mais opções. Se é campanha de vídeo, você tem mais ou menos opções e assim vai, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Porque se você tem uma opção de ajuste de lance em um tipo de campanha, não necessariamente você tem em um outro tipo de campanha e vice-versa. Então, por exemplo, eu vou pegar essa campanha aqui, carreira web. E quando a gente está em uma campanha, aqui no lado esquerdo a gente tem várias opções. Anúncios, páginas de destino, palavra-chave, público-alvo, informação demográfica e assim por diante. Quando a opção que você quiser ajustar tiver, de fato, a opção de ajuste de lance, por exemplo, eu vou pegar aqui locais, você vai ver essa coluna chamada ajuste de lance. Vou clicar em canais, eu não tenho essa opção. Vou clicar em informações demográficas, eu tenho a opção de ajuste de lance. Vou clicar em público-alvo, eu tenho a opção de ajuste de lance, embora eu não tenha nenhum público-alvo nessa campanha. Então, de cara, o que é que eu preciso que você entenda? Vou clicar aqui em dispositivo também. Dispositivo tem ajuste de lance. O que eu preciso que você entenda? É que algumas opções você tem um ajuste de lance, outras você não tem. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda. Adriano, como eu faço para saber? Segundo ponto que eu falei que ia explicar nessa aula. Como eu faço para saber
quais são as opções por campanha que eu tenho de ajuste de lance. Existe um manual do próprio AdWords, que é esse link aqui. Eu vou colocar ele na descrição desse vídeo. Então, se você está assistindo agora, você não precisa decorar essa URL aqui. Vê a descrição desse vídeo que eu vou colocar. Então, por exemplo, se o tipo de campanha é apenas na rede de pesquisa padrão, você tem ajuste de lance para dispositivo? Sim. Vamos conferir. Ajuste de lance para dispositivo. Tem. Ajuste de lance local. Não tem. Mas perceba que ele fala que não tem se a campanha for apenas padrão. Se ela for todos os recursos, tem. Essa campanha é todos os recursos. Então, quando eu clicar em locais, tem. Se fosse uma campanha padrão, não teria. Agendamento de anúncio, não. Mas se for todos os recursos, sim. E assim por diante, tá? Interações. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui uma campanha, por exemplo, campanha da rede de display. Deixe-me ver aqui uma campanha da rede de display. Campanha display, campanhas. Vou pegar, por exemplo, essa daqui. Então, eu estou dentro de uma campanha da rede de display. O que ele está me falando aqui? Campanha rede de display, todos os recursos. Sim, 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 sim. Só não para listas de remarketing de anúncio da rede de pesquisa e para interações. Para basicamente todos os outros eu tenho. Local, agendamento de anúncio, conteúdo e assim vai. Então, na dúvida, se você não quiser ficar clicando aqui, como eu mostrei agora, né, isso foi só para título de exemplo rápido, você vem aqui nessa tabelinha e você já sabe qual é. Claro, depois de um tempo, quando você começar a criar muita campanha para você, para os seus clientes, você vai saber isso aqui de cabeça, tá? Então, beleza. Primeiro, a gente já entendeu aqui duas coisas. Primeiro, onde fica, que é uma coluna. Vou voltar aqui, campanha da rede de pesquisa, campanha. Vou pegar aqui minha campanhazinha que eu estava usando de exemplo. Quando eu clico aqui em locais, eu tenho, porque todos os recursos, né? Campanha do tipo todos os recursos. Quando eu clico, por exemplo, em informações demográficas, eu também tenho. Aqui, ó, ajuste de lance. Então, você já entendeu onde fica e você já entendeu também quais são os padrões. Perceba que nessa tabelinha aqui, você tem o tipo de ajuste específico de cada um. Então, ele fala onde usar e ele fala um intervalo, por exemplo. Pode ser de menos 100% até 900%. Ou seja, você pode aumentar em 9 vezes quanto você está disposto a pagar pelo lance. E você pode reduzir em 100%, ou seja, você está saindo do leilão. É o exemplo que eu comecei lá na filmagem, por exemplo, que eu dei lá. Se o teu site ele é horrível para mobile, faz sentido você não só reduzir, mas você sair do leilão. Então você coloca menos 100%. Isso vai tirar você do leilão, você vai desaparecer, você não vai entrar na disputa na hora que tiver nesse ajuste. Então isso tem para todos os outros, tá? Por exemplo, local. O local vai de menos 90 a 900, ou seja, você consegue aumentar em até 9 vezes, mas você não consegue sair do leilão. Você consegue quase sair, né? Tirar 90%, você praticamente vai sair do leilão. Então percebe que nem todos você consegue sair. Então esse você pode zerar. Esse você pode, só em zerar você já vai sair do leilão, né? Menos 100% não tem, é esse aqui não tem chance mesmo. Na verdade de 0 para 100%, enfim, para mim vai dar no mesmo. Então, esse você só consegue aumentar em 5 vezes, esse vai de menos 90 para 900 e assim por diante. Um detalhe é que quando você coloca o ajuste de lance 0, ele não vai aumentar, né? Fui falando ao mesmo tempo refletindo, menos 90 é menos 90% em cima do valor, então ele não zera, tá? Então, enfim, confusão esclarecida. Voltando aqui, agora vamos entender o seguinte, reforçando um pouco no vídeo. Quando que você vai fazer esse ajuste de lance? Quando você concluir, por métricas, obviamente, esquece o tal do achismo, você vai estar sempre avaliando métricas. Quando você perceber que você tem mais potencial de fechar, de converter em um ponto, como local, por exemplo, ou informação demográfica, ou quando você perceber que você tem menos chance. Então, eu estou usando o exemplo de informações demográficas. Olhando os meus relatórios, eu percebi que o público de 35 a 44 anos, cara, é o público que mais compra. Então eu vou colocar um ajuste de lance aqui para aumentar em 30%. Então se eu estou pagando, por exemplo, um lance de 10, ele vai pagar 13.
Perfeito. Mas, por exemplo, o público acima de 65 anos, cara, esse público ele só gasta minha verba, ele não compra. Se você tem certeza que ele não compra, cara, eu já faria até isso aqui, ó. Eu já excluiria ele. Mas se ele compra uma vez ou outra, mas é muito raro, então eu vou diminuir e vou colocar, sei lá, se ele raramente compra, eu vou diminuir 80%, vai. O público de 18 a 24, cara, esse público compra muito também. Mas não tanto quanto o 35 a 44. Então eu vou aumentar. Perceba que aqui tem sempre aumentar ou diminuir. Se você quer competir ainda mais, você vai aumentar. Se você quer sair do leilão, você vai diminuir. Ou zerar, né? Menos 100% nas que são possíveis. E assim sucessivamente. Informações demográficas. Vou pegar aqui, por exemplo, locais. Eu só tenho o Brasil. Mas eu faria a mesma coisa, aumentar ou diminuir. Isso aqui não vai mudar, tá? Em todos os lugares, por exemplo... Deixa eu ver aqui uma outra opção que vai ter, dispositivos. Eu tenho aqui ajuste de lance do grupo de anúncio. Pode ser por grupo e pode ser ajuste de lance individual. Tem os dois. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aumentar 10%. Perceba que não muda, tá? Já estou no quarto exemplo aqui, quinto exemplo. Mas não vai mudar. Então basicamente eu avalio as métricas, então eu pego uma campanha, vou pegar uma campanha aqui, vou mostrar agora na prática como é que eu faria esses ajustes, tá? Eu vou pegar aqui uma campanha, eu preciso da coluna, como as minhas campanhas são focadas em conversões, eu preciso fundamentalmente dessa coluna. Eu acabei fazendo rápido aqui, deixa eu repetir, tá? Sempre que você quiser colocar uma coluna a mais para exibição, você clica nessas três barrinhas aqui, ó, modificar colunas. Então eu tenho aqui campanha. Eu vou pegar aqui coluna, modificar coluna e vou colocar conversões, coluna conversão. Deixa eu pegar uma campanha que teve conversões aqui. Essa não. Deixa eu colocar um período maior aqui, todo o período. Por exemplo, essa... Deixa eu filtrar aqui por conversões. Uma que teve, por exemplo, essa campanha teve 53 conversões. Essa campanha que teve 53 conversões, eu vou clicar nela e vou pegar aqui, por exemplo, locais. Ok, essa campanha só está para o Brasil. Vamos para informações demográficas. Aqui em informações demográficas, eu vou filtrar pelas conversões. E eu percebo que de 25 a 34 anos é o que mais converte. E ainda por cima é o que tem o custo de conversão mais atraente. Então, ó, tá 6,44. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar nesse aqui. Eu não vou fazer isso aqui para não mexer nesses relatórios. Então essa eu aumentaria. Desconhecido tá 18,86. Tá ok. Mas tem uma aqui que tá super cara, 110. Exata, desconhecido. Esse daqui eu vou zerar, porque por exemplo o custo do produto não paga. Então é isso que eu vou fazendo. Eu olho o relatório, vejo que está sustentável, vejo que está bom, que é uma oportunidade, vejo que está ruim, que pode impactar diretamente o retorno sobre investimento, e eu vou fazendo esses ajustes de lance. Uma coisa que talvez você tenha pensado agora é o seguinte: mas Adriano, peraí, se eu tenho uma campanha, 2, 3, 10 campanhas, o ajuste de lance é administrável. Mas e se eu tenho 100 campanhas? Como que eu vou ficar fazendo ajuste de lance em 100 campanhas? E aí que está o pulo do gato, o famoso pulo do gato. Se você quer evoluir os seus resultados no AdWords, você vai para campanhas focadas em conversão, que é o famoso CPA. O CPA usa o Machine Learning do AdWords e ele já faz isso para você. Então, por exemplo, as minhas campanhas que são focadas em CPA, eu não perco tempo fazendo ajuste de lance, porque o CPA faz isso para você. Ele tira você do leilão, ele aumenta o seu clique, tanto que você não tem CPC máximo, porque ele gerencia de acordo com o que ele quer.
Aqui é uma pessoa que está começando a ganhar experiência, está começando a melhorar a performance no AdWords, mas ainda quer ter controle porque tem pouca verba e precisa ser mais conservador. Mas no CPA você dá autonomia para o AdWords. E aí não faz sentido você fazer ajuste de lance com CPA, porque o próprio AdWords vai fazer. Legal? Então eu espero que você tenha curtido essa aula. Essa é uma estratégia que eu uso durante muito tempo, até minhas campanhas evoluírem para CPA. Porque se você está acompanhando todas as aulas de AdWords, você sabe que não dá para você usar CPA de cara. Você precisa ter um baita histórico de conversão na tua conta. Então, quando eu pego uma conta para administrar, por exemplo, num cliente de consultoria, se a campanha dele não é focada em conversão, eu vou administrando a conta, vou administrando. Na hora que ela atinge o número de conversões, eu uso o CPA. E aí eu já paro de fazer ajuste de lance. Legal? Então, espero que você tenha curtido, que você use, que você aplique nas suas campanhas até você chegar à maturidade de CPA. Não se esquece que tem muita aula gratuita aqui no canal, tem um curso completo de Google AdWords, então se você ainda não assistiu o curso, vai lá em playlists, tem um curso completo, tem de Google Tag Manager, tem de palavra-chave, se inscreve no canal, marca as notificações e cara, chama todo mundo que você conhece, que precisa aprender marketing digital, fala que tem um curso de AdWords gratuito aqui no canal, você não só vai ajudar essa pessoa, mas vai ajudar o canal também, incentivar que eu grave cada vez mais conteúdo, e em breve vai vir um monte de conteúdo gratuito, não só sobre AdWords, mas Facebook Ads, métricas, teste AB, inbound marketing, cara, vem tanta coisa, então compartilha, se inscreve e eu vejo você, claro, em vários outros vídeos. Até lá!